Bem-vindo a mais um podcast aqui no canal Noite Companhia. Hoje nós vamos falar sobre pessoas intrometidas. Não tem jeito, né? Todo mundo conhece uma pessoa assim. Para começar, a gente precisa diferenciar uma intromissão de uma curiosidade saudável. Conhecendo bem essa diferença, você vai conseguir se livrar de perguntas embaraçosas que te fazem. Existem alguns pontos que facilitam a descoberta das reais intenções de uma pessoa, quando ela se dirige a você. O primeiro deles é a natureza da pergunta que a pessoa faz. As perguntas feitas por uma curiosidade saudável, elas geralmente são abertas, respeitam a sua privacidade e mostram que a outra pessoa quer te entender, mas sem invadir o seu espaço pessoal. E isso é bem diferente de uma intromissão. As perguntas invasivas na intromissão, elas acabam ultrapassando limites. Eu não sei se você já reparou, mas uma pessoa intrometida, ela vive buscando detalhes pessoais ou sensíveis e elas não consideram a vontade da outra pessoa em compartilhar alguma coisa. Uma curiosidade saudável, ela respeita os limites estabelecidos. E respeita seja por meio de sinalizações verbais ou não verbais de uma outra pessoa. A intromissão, ao contrário, ela ignora os limites estabelecidos e pode persistir mesmo quando a pessoa expressa um certo desconforto. A motivação por trás das perguntas curiosas muitas vezes é sincera e até amigável, porque na realidade procura construir conexões e entender melhor o outro. Mas na intromissão a motivação é outra. Ela é movida por um desejo de tirar de você determinadas informações e satisfazer a própria curiosidade, mesmo à custa da sua privacidade. Numa simples conversa, a gente consegue perceber que uma curiosidade saudável tem por trás um fortalecimento das relações. E a pessoa que está conversando com você demonstra interesse, mas você também demonstra um interesse por essa pessoa. E aí a comunicação flui de uma forma aberta e tranquila. Mas, numa simples conversa também, você percebe a intromissão do outro e sente que a outra pessoa começa a passar dos limites. E essa intromissão, ela geralmente tem um impacto negativo nas relações e pode criar desconforto, ressentimento e até afetar a confiança. Uma curiosidade, ela se manifesta em momentos adequados e contextos onde a troca de informações é sempre muito bem-vinda. Mas a intromissão, ela sempre ocorre em momentos inadequados. Aí o sujeito ignora o contexto e tenta se aprofundar em situações mais pessoais, não se preocupando com a empatia e a atenção pelos sentimentos e pela privacidade do outro. Na maioria das vezes, sem cuidado de empatia, ele fica focando mais na própria curiosidade do que nas necessidades e nos sentimentos da outra pessoa. O sujeito intrometido, ele sempre tende a pressionar por detalhes, sempre quer mais detalhes, mesmo quando uma pessoa demonstra claramente o desejo de manter certas informações mais privadas, Se você entender como o intrometido funciona, você não vai dar margem para ele se criar. Quando você compreende a distinção entre curiosidade saudável e intromissão, você pode criar aí as barreiras necessárias para você encerrar a conversa ou tentar transformar aquela intromissão em uma curiosidade saudável,
e enriquecer essa relação, né? E quando você enriquece a relação, você respeita os limites e promove um ambiente de confiança. É muito bom a gente saber onde é que está essa linha divisória, né, entre a curiosidade e a intromissão, para que você mesmo não dê uma de intrometido sem perceber. Você tem que evitar abordar assuntos sensíveis em ambientes inadequados. Quando você aborda questões íntimas em situações públicas ou inoportunas, você pode estar invadindo a privacidade da pessoa. Antes de explorar temas mais pessoais, procure buscar o consentimento da outra pessoa. Você precisa ter certeza de que ela está confortável para falar do assunto. Ignorar a necessidade de consentimento pode ser invasivo, especialmente quando você busca detalhes sobre a vida pessoal de alguém sem o devido aval da pessoa. Se a outra pessoa demonstrar desconforto, dá uma recuada, ajuste a conversa. Você vai buscar outro caminho. Você precisa tentar ver que o assunto é sensível, é invasivo, e você não precisa fazer isso. Por último, você tem que estar disposto a receber um feedback. Se a outra pessoa expressa desconforto, você precisa ser receptivo e ajustar a sua abordagem o mais rápido possível. Ignorar o feedback, né, ou resistir a ajustar a sua abordagem, pode indicar aí uma falta de respeito pelos limites da privacidade. Você tem que estar disposto a receber feedback. Se a pessoa com a qual você está conversando expressa um certo desconforto, você tem que ser receptivo e ajustar a sua abordagem. Antes de encerrar aí o nosso papo de hoje, tem uma outra coisa que você precisa entender. É o que normalmente está por trás das abordagens de uma pessoa intrometida. A curiosidade excessiva é uma delas. Pessoas extremamente curiosas podem sentir uma necessidade constante de conhecer detalhes íntimos sobre a vida alheia. É bom ficar atento a esse ponto. Outra questão que pode estar por trás de uma intromissão é a necessidade de controle. A intromissão pode ser uma forma de exercício de controle sobre os outros. Aqueles que se sentem inseguros podem recorrer à busca por informações como uma forma de tentar antecipar e controlar a situação. E tem mais, né? Quando alguém demonstra uma preocupação constante com você, você tem que prestar muita, mas muita atenção. A intromissão, em alguns casos, ela pode ser motivada por uma preocupação sincera com o bem-estar da outra pessoa. No entanto, quando essa preocupação se torna excessiva, ela pode levar a uma intromissão indesejada. Tem um outro tipo de intromissão que é motivada pela fofoca. A busca por informações pessoais muitas vezes alimenta a fofoca e, vamos dizer assim, o sensacionalismo, né? Algumas pessoas estão motivadas pela necessidade de ter informações exclusivas para compartilhar, o que pode fortalecer a posição delas na empresa ou junto a um determinado grupo. Nós levaríamos aqui horas falando sobre o que está por trás de uma intromissão. Eu destaquei aqui algumas questões, como a curiosidade excessiva, a necessidade de controle, a preocupação constante e a fofoca, né? É importante que a gente considere que as motivações por trás da intromissão, elas podem variar muito, tanto entre indivíduos e situações. A empatia e a comunicação aberta são fundamentais
para a gente lidar com a intromissão de uma maneira construtiva e estabelecer limites claros quando isso se tornar necessário. Nós ficamos por aqui. Hoje foi muito bom ter você aqui comigo. Nos encontramos novamente no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e ative aí o sininho para ser avisado, né, sobre os próximos vídeos. Até a próxima.